Oi, gente, tudo bem? Estamos nós aqui para mais um vídeo no nosso canal e esse vídeo ele é muito especial para mim porque assim a gente tem uma história entre eu e esse assunto que nós vamos tratar hoje, tá? Hoje eu vou ler com vocês Mateus 6, a partir do versículo 25, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, não ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, que andais ansiosos? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, quanto mais vestirá vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial sabe bem as necessidades de todas as coisas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Esse texto ele fala comigo porque ele nos ensina uma coisa bem interessante. E quando nós buscamos a Deus, né, eu vou trabalhar mais nesse finalzinho ali. Quando nós buscamos a Deus, Deus nos acrescenta as coisas. E porque Ele sabe do que a gente precisa. Então, peraí. Então eu não preciso orar. Não preciso pedir porque Deus sabe. Não. Deus gosta demais que a gente ore. Deus gosta demais que a gente busque Ele em oração. Deus gosta demais que a gente conte para Ele. Porque, afinal de contas, a nossa vida com Deus, ela é um relacionamento. E que amigo que você tem que você não conversa com Ele? Que relacionamento você tem, familiar, em qualquer âmbito profissional, que você não converse? É quase impossível, não é não? Então, Deus está dizendo pra gente o seguinte: você vai me pedir, você vai comentar comigo o que você precisa. Mas você não vai ficar ansioso, nervoso, preocupado, lutando com as suas forças, correndo atrás dessas coisas. Por quê? Porque essas coisas vêm para nós quando nós buscamos a Deus. Agora, se você não quer buscar a Deus, se você fez outras escolhas na sua vida, se você não tem Deus como Senhor e Salvador da sua vida, se você não busca ali, como diz, né, em primeiro lugar o reino de Deus, ele não diz que você não tem que buscar bens materiais. Mas ele diz o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E todas essas coisas, as demais, tudo aquilo que você precisa, vai lhe ser acrescentado. Não aquilo que você quer por vaidade, mas aquilo que você necessita, lhe será acrescentado. Então Deus, Ele nos dá uma paz que transcende o entendimento da gente. Ele nos dá uma quietude que muitas pessoas não entendem. Porque isso aqui é uma pérola preciosa que nós temos. Enquanto a gente cuida das coisas do reino, enquanto a gente se arrepende, enquanto a gente se quebranta diante de Deus, enquanto a gente percebe que não é nada, se de Deus não vier para nós. Essa semana mesmo conversava com umas amigas sobre a fé. A fé, que todos falam, tem que ter muita fé. A fé é um dom de Deus. Então nem a fé nós podemos produzir por nós mesmos. Nós recebemos ela como um dom de Deus e cremos em Deus através da fé. E essa fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então por isso é que eu gosto tanto de trazer palavras assim para você. Por quê? Porque a palavra de Deus edifica a nossa vida. Ela nos eleva a um nível mais alto. A gente consegue ser
diferente, agir diferente de acordo com as situações. Muitas vezes as pessoas se desesperam, né, perdem a sua paz por coisas tão simples que Deus pode cuidar, que Deus vai trazer, que Deus resolve. Olha as aves do céu, né? Eu sou muito apaixonada por sabiá. Não sei você aí, sabiá e bem-te-vi são os meus preferidos, assim, porque aqui perto da minha casa tem muito. Então, assim, tem dias que eu até brinco, quando eu tô sentadinha lá, aproveitando um pouco do sol, e eu escuto o bem-te-vi falando, bem-te-vi, né? E aí eu olho pra ele, eu não tô te vendo. Aí eu brinco com o bem-te-vi como se a gente se entendesse, né? Então eu procuro, enquanto eu não acho o bem-te-vi, eu não sossego. Aí eu falo, viu, te vi também. Aí eu aproveito esse momento, né? Eu e o bem-te-vi, coisinha infantil até, né? Parece, né? Mas não é não, é apreciar a obra de Deus, aquilo que Deus criou. E aí o que acontece? O bem-te-vi, você vê aquela plumagem linda, aquela cor, aquele peitinho diferente do resto da plumagem, e ele cantando ali todo lindo, gordinho, e você se dá conta de que ele não trabalha, ele não fia, ele não tece, ele é cuidado por Deus. A única coisa que ele faz, ele pega a comida que Deus deu para ele e cuida da família dele, cria os filhotinhos dele, e ele tem aquela comunhão ali com o Criador. Você já parou para pensar nisso? Não só ele, mas vários outros animais. As flores, hoje ela abriu linda, maravilhosa. Você tirou uma foto incrível daquela flor. Amanhã ela já está sequinha, murcha, às vezes por causa do calor, e você fica assim, ai, o que eu vou usar para sair? Ai, eu preciso de uma roupa nova. Tá? Deus sabe o que você precisa. Deus sabe e Ele cuida de você. Ele cuida de você. Ele cuida mesmo quando você não crê, mesmo quando você não o segue, mesmo quando você não o tem como Senhor. Ele te livra, Ele te dá suporte, Ele te manda ajuda. Imagina quando a sua vida está entregue nas mãos dele, depositada diante dele. Aí é que você vai ver a provisão de Deus na sua vida. Não é aquela história de prosperidade que você vai ficar rico, vai ter o carro do ano. Não estou falando disso. Estou falando das nossas necessidades. O que comer, o que vestir, como nos locomover, né? Porque hoje a gente tem isso também. Então, Deus te dá saúde, Deus te dá tudo. Aí eu te pergunto, você tem sido grato? Grato a Deus pelo seu dia de hoje? Grato a Deus pelo que Ele tem fornecido a você? Grato a Deus pela misericórdia dele que se renova toda manhã? Quando você se deita para dormir e você agradece, poxa, obrigado por esse dia que eu tive, Deus, e vai dormir, você não sabe se vai acordar no dia seguinte. É Ele quem te dá o fôlego na manhã seguinte. Então, você precisa entender que tudo vem dele e tudo é para Ele. É difícil, parece, né? A gente às vezes quer ter o controle, quer ter o domínio de tudo, né? Eu passei uma fase muito consumista na minha vida e Deus foi me falando assim, não, isso não tá certo, você vai ter que cair em algum momento. E aí Ele me derrubou. Você acha que eu fiquei chateada com Ele? Não. Porque o pai que ama, Ele corrige. Ele não deixa o filho viver imaginando que ele pode ter tudo. Não. Ele tem aquilo que Deus o permite. E Deus é um pai tão maravilhoso que Ele nos corrige em amor. Ele não nos corrige com violência, com raiva, né? Como muitos pais. Ele não nos abandona. Não. Ele nos corrige. Mas Ele permanece fiel ali. Permanece ali com a gente. Então, eu se fosse você, nesse dia, nessa noite, nessa tarde, a hora que você estiver assistindo esse vídeo, você tira um tempinho para ser grato. Grato pelo que você tem. Grato pelo que você já recebeu. Grato por aquilo que você ainda está ansiando e batalhando para conseguir. Seja grato a Deus. E tenha Deus não só como um salvador que vai tirar as coisas difíceis da sua vida, mas tenha Ele como Senhor. Honre Ele. Como você honraria alguém que você ama muito, né? Com respeito, com
conversas se dando e presenteando essa pessoa. Seja assim com Deus também. Presenteie Ele, agrade Ele, e você vai ver como a sua vida vai ser uma vida abundante, mesmo no meio da escassez. Olha só, parece até que é uma divergência, né? Mas não é não. Deus, Ele é assim. Né? Como o apóstolo já falou lá, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprenda você também. E você que não o conhece, tente conhecê-lo. Quando você estiver aí, pergunte para ele: Deus, quem é você? Eu quero te conhecer. E ele vai se apresentar para você. Você vai ver como é legal viver essa vida abundante que ele tem para você. Se esse vídeo mexeu com você, tocou no teu coração, então compartilha ele com alguém que você de repente pensa assim: cara, essa pessoa está tão desesperada com as coisas da vida, acho que eu vou mandar esse vídeo para ela se acalmar. Faz isso, né? E você também, experimente isso. E se quiser, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente a crescer, a chegar a mais pessoas e abençoar mais vidas, né? Curte, comenta e tenha uma vida feliz. Até o próximo vídeo, com a bênção de Deus, e Ele possa estar provendo as suas necessidades também, como tem feito na minha vida.